Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Nós todos aqui dividimos o ministério, todos aqui dividimos o trabalho. E eu espero que nós possamos nesta noite aprender da palavra de Deus alguma coisa que nos ajude nesse sentido. Todos nós temos necessidade de aprovação. Todos nós temos necessidade de reconhecimento. Uns mais, outros menos. Mas a verdade é que ninguém gosta de ser deixado de lado, desprezado, ou sentir-se fora de um todo, né, sem o reconhecimento das pessoas. Você não gosta de ficar de lado, em nenhuma situação. Acontece que no contexto da vida cristã, a aprovação humana não é o primeiro alvo desejado. No contexto da vida cristã, a aprovação humana é uma consequência. A aprovação humana, no contexto da vida cristã, pode até não acontecer, mas ela nunca ocorrerá licitamente, se não houver, primeiramente, autenticação divina. E a minha proposta hoje à noite é falar sobre um obreiro aprovado por Deus. O que é ser um obreiro aprovado por Deus? E eu vou me referir muito ao pastor Cornélio, mas cada vez que eu falar pastor Cornélio, ouça o seu nome, porque nós não estamos aqui construindo uma igreja, e quando eu falo nós, porque esse é o nosso objetivo. Nós estamos construindo, nós estamos aqui edificando uma igreja em Itapevi, em Jandira, em Barueri, lá na Memorial, em outras áreas da nossa cidade, da nossa grande cidade, da grande São Paulo. E cada vez que eu falar para o pastor Cornélio, saiba de uma coisa: é para você que eu estou falando. E eu estou vendo muita gente da minha igreja aqui, então saiba que é para você também. Um obreiro aprovado por Deus, toda vez que eu falar obreiro, sinta-se chamado. Um obreiro aprovado por Deus é aquele que recebe de Deus o carimbo de autenticação. Nós poderíamos olhar para Jesus como esse exemplo de alguém que foi aprovado por Deus, mas eu preferi usar como exemplo o apóstolo Paulo. O apóstolo que vai nos ajudar a exemplificar o que Deus espera de cada um de nós. Não apenas do pastor que toma posse hoje, mas especialmente dele também. Pois agora, Cornélio, portar o PR antes do nome é uma enorme responsabilidade. Cornélio, bom seria que todo ministro cristão, antes de qualquer coisa, pudesse ter certeza. Quando eu falo Cornélio, bom seria que todo ministro cristão, antes de qualquer coisa, pudesse ter a certeza da sua utilidade e do seu sucesso no reino de Deus, e que ele, ministro de Deus, aceito e autenticado por Deus, viesse sempre contribuir para a construção e edificação do reino dele, e nunca para difamar esse reino, e nunca para destruir esse reino. E o texto que eu quero ler está em Atos 20, 17 a 24, que diz assim: de Mileto, eu não mandei o texto, vocês não têm o texto aí, né? Então, Atos 20, 17 a 24, eu leio sempre na Nova Versão Internacional. Se você tem uma outra tradução, me perdoe. Atos 20, 17 a 24 diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, e quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas,
sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. E agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça. Pense comigo, terceira viagem missionária de Paulo. Depois de passar por vários locais, ele chega a uma cidade chamada Mileto, cidade mais ou menos a 50 quilômetros ao sul de Éfeso, que está na Ásia, e se você olhar no mapa de hoje, é região da Turquia. Lá, Paulo pede que os anciãos de Éfeso venham encontrar-se com ele para uma breve despedida e algumas orientações finais. Eu não creio de verdade que Paulo estivesse com medo de ir a Éfeso, porque ele tinha recebido ameaças de morte, né? Ele não estava com medo de Éfeso. Paulo não tinha medo de morrer. Ele apenas queria ser rápido na passagem, e seria impossível ser rápido se ele fosse até Éfeso. Ele ia acabar ficando muito tempo lá. Então, lá em Mileto, Paulo faz um discurso quando os anciãos chegam. Um discurso que nos ajuda a entender o que é ser um obreiro aprovado por Deus. Ele faz um discurso que faz, quem sabe, um perfil de um obreiro que é aprovado por Deus, ou um obreiro que foi autenticado por Deus. E eu não quero me estender muito, eu quero apenas fazer alguns destaques. Eu quero pensar algumas palavras, alguns conceitos do sermão apostólico, daquilo que Paulo falou naquele dia. E aí, um obreiro aprovado por Deus, segundo Paulo, em primeiro lugar, é um servo. Está lá no verso 19. Ele diz assim: servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas. E a primeira palavra que ele usa lá é: eu servi. Um obreiro aprovado por Deus, ele é um servo. E essa palavra servo só pode ser compreendida se ficar claro o significado da palavra que vem a seguir. Ele diz: servi ao Senhor. A palavra servo, ela tem que ser compreendida diante da palavra Senhor, que vem em seguida. Senhor. Então Cornélio, obreiro aprovado, é aquele que entende que só existe uma pessoa que é a razão do seu serviço. Obreiro aprovado é aquele que sabe que só existe uma pessoa que é a razão do seu serviço: Jesus Cristo, o dono, o comandante, o Senhor, o Criador, a imagem do Deus invisível, o que reina sobre todas as coisas, o cabeça da igreja, o primogênito dentre os mortos, a razão de todas as coisas. Ser servo só tem sentido se você entende quem é o Senhor. E o obreiro é servo. Se você é um obreiro aprovado por Deus, você tem que ser um servo. Servo desse Jesus e só dele. E o conceito bíblico de servo vem do próprio Jesus, porque o servo é a pessoa que não tem a livre disposição da sua vontade e bens. Esse que é o servo. O servo é aquela pessoa que não tem a livre disposição da sua própria vontade e dos seus bens. O servo não tem direitos. Diz Lucas 17, 7 a 10: qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá:
quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer. Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo, e depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Cornélio, amanhã, dia 9 de abril, a festa vai acabar hoje, e amanhã vai ser dia 9. A gente não vive de festas, de posse, de chegada, não. A vida, a realidade do mundo não nos permite viver em festa. Nós não podemos usar as pessoas, mas nós devemos servi-las. E só podemos servi-las se o Senhor for servido em primeiro lugar. Então, Cornélio, lembre-se, você responde primeiramente a Deus, depois à igreja. O servo não espera nada em troca, Cornélio, pelo seu serviço. Jesus não esperou. O servo vai se alegrar em ver o Senhor alegre. O servo está sempre à disposição para servir, mesmo que indisposto. Ele não preenche o seu tempo de forma a limitar a sua disponibilidade. O servo presta atenção às necessidades, está sempre atento para ajudar os outros. O servo faz o melhor que puder com o que tem à mão, não dá desculpas por circunstâncias desfavoráveis. O servo faz qualquer tarefa com a mesma disposição, seja cantar no louvor ou limpar o banheiro. O tamanho e o tipo da tarefa para o servo é irrelevante. O servo é fiel em tudo. O servo mantém máxima discrição. O servo não é o centro das atenções, não se autopromove. Porque autopromoção e serviço a Deus não combinam, né? Cornélio, o obreiro aprovado por Deus, é um servo. Lembre-se todos os dias: você é um simples servo. E deixe o Senhor honrá-lo na hora certa. Não viva com a expectativa de ser aprovado pelas pessoas, apenas por Deus. E depois que você terminar o seu bom trabalho, o seu excelente trabalho, que você com certeza vai fazer aqui, lembre-se, tudo não passou da sua obrigação, porque um obreiro aprovado é um servo. Serve para o pastor, e serve para mim, e serve para você. Paulo continua, ele diz assim: servir ao Senhor com toda humildade. Uma outra característica de um servo aprovado por Deus é a humildade. Primeiro ele é um servo, depois ele é humilde. Paulo fala em outra oportunidade em Filipenses 2:3: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Humildade está relacionado com o servo, não é? Combina com o servo. Não tem coisa mais desagradável do que alguém se autoexaltando, né? Sabe, você ter alguém que começa a falar de si mesmo. Não tem coisa mais desagradável, ou seja na mesa, ou seja num púlpito, ou seja em qualquer lugar, quando uma pessoa começa a se autoexaltar.
coisa mais feia, mais desagradável, mais inconveniente. Fica para nós o exemplo de Jesus. Não se pode ser humilde sem ser despretensioso. Humildade se mostra na relação entre pessoas e na relação com Deus. Sabe que nós tivemos um filósofo, Aristóteles, que ele faz uma citação bem interessante. Ele diz o seguinte, que ele considerava humildade um vício de deficiência. Muitos outros acham que humildade é uma fraqueza. Só que a Bíblia ensina que Jesus foi humilde. E tinha essa atitude muito clara dentro de si, no momento que ele reconhecia a posição dele. Ele tinha essa atitude muito clara dentro de si, porque ele sabia que era Deus, mas não usou dessa prerrogativa nem para benefício próprio e nem para se auto-exaltar. Ele sabia quem ele era, mas ele não usou dessa artimanha. A humildade é a atitude que nos ajuda a evitar pensar exageradamente bem a respeito de nós mesmos. Veja bem, você tem que pensar a seu respeito de forma equilibrada. Mas quando você começa a pensar sobre você mesmo de forma exageradamente bem, alguma coisa está errada com você, meu irmão, minha irmã. Minha irmã, por quê? Não combina. Nada cabe ao obreiro aprovado, que é um servo, não cabe a um obreiro aprovado que é servo achar que é alguma coisa, pensar que é alguma coisa em si mesmo. Esta é uma decisão que, como obreiros, precisamos tomar. Vamos seguir o exemplo de Jesus ou vamos seguir o exemplo do diabo? A coisa é bem séria. O diabo quis ser o tal, mas caiu do alto do seu orgulho, derrubado por Deus. Jesus foi humilde e no tempo certo foi exaltado por Deus. A decisão de que exemplo vamos seguir é nossa. Ao olharmos a posição que nos foi conferida, obreiros de Deus, ao olharmos para o nosso PR, o título que recebemos, ao olharmos para uma bela construção, que a gente chama muitas vezes de igreja, podemos ser tentados a pensar que somos alguma coisa. Pois eu quero dizer para você que isso não é verdade. E às vezes a gente pensa que é alguma coisa e trata as pessoas com desdém. E eu quero dizer para você, Cornélio, não permita que o orgulho tome conta da sua vida e que a sua marca seja a marca da humildade. Eu só quero lembrar, cada vez que a gente fala Cornélio, a gente põe o nosso nome. Continua o texto de Paulo. Esse texto é riquíssimo, gente. Eu não vou ficar nele o dia inteiro, não. Eu vou terminar daqui a pouco. Diz assim: servir ao Senhor com toda humildade e com lágrimas. Verso 19 ainda, estamos lá no verso 19. Um obreiro aprovado é um ministério aprovado por Deus, é um ministério de lágrimas. Não existe ministério pastoral sem lágrimas, Cornélio. Não estou falando das lágrimas que os erros dos pastores provocam na igreja ou em suas famílias. Não estou falando de lágrimas de crocodilo. Sabe o que é isso, né? O crocodilo, ele chora depois de devorar a sua vítima, né? Que é esse tipo de lágrima que é cínica, que é o falso pesar. Não estou falando desse tipo de lágrimas. As lágrimas que Paulo fala aqui representam um desejo intenso
algo que sai do fundo do coração, um desejo pelo bem espiritual das suas ovelhas. Lágrimas por causa da perseguição que sofreu daqueles que se diziam irmãos, tristeza por eles, não por si mesmo. Lágrimas saem do coração do pastor Cornélio, que quer ver a sua igreja com uma vida santa e irrepreensível. E quando não conseguem ver isso, e quando ele não consegue ver isso, ele chora. Lágrimas saem do coração daquele que não se conforma com o pecado na vida das pessoas. Não porque eu fico ofendido por elas, por não terem aprendido, mas por causa do mal que vão sofrer por causa do pecado que estão praticando. Lágrimas por causa dos que se desviam, lágrimas por causa dos que se perdem. Existe no contexto do ministério pastoral um ministério paralelo, que é o ministério das lágrimas, do sofrimento. Não há como não chorar no ministério. Por isso, meu querido Cornélio, permita que a relação pastoral com os membros da sua igreja seja tão intensa que lágrimas sejam o melhor jeito de expressar aquilo que não se consegue dizer com palavras. Às vezes os membros da igreja estão precisando de alguém que chore com eles. Às vezes os membros da igreja estão precisando de alguém que dê um abraço, que caminhe junto um pouquinho. O texto continua no verso 20, um obreiro aprovado por Deus não se omite, no verso 20, diz Paulo, não me esquivei. Numa outra tradução diz Paulo, não tenho medo de nada, desde que a palavra seja pregada. Paulo não sai fora, não pula fora da responsabilidade, não se esquiva, não se omite diante daquilo que ele sabe que deve fazer. Este é o obreiro aprovado. Um obreiro aprovado é caracterizado pelo ensino, diz, ensino público e pessoal, diz o verso 20, diz que ele ensinei publicamente e de casa em casa. O obreiro aprovado é aquele que está ensinando. Sabe o que isso quer dizer para mim? Que nós devemos ter uma vida intencional. Você não vai encontrar nenhuma palavra de Jesus ou de Paulo solta. As palavras de Jesus tinham uma intenção de atingir o coração de alguém, assim como as palavras de Paulo. E ele diz, ensinei publicamente e de casa em casa. O ministério aprovado é o ministério do ensino, aquele que ensina constantemente, que a vida ela é movida por uma intenção de fazer Deus ser conhecido em todo o tempo e de todas as maneiras. Verso 24, ministério aprovado é aquele que é convicto da sua missão. Diz Paulo, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério, o projeto, o alvo, o sonho de Deus para a minha vida, o sonho que Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. As outras coisas deixe para lá. Convicto da missão. A pergunta é: qual a missão do pastor? Qual que é a missão do pastor? Cuidar das ovelhas, não é mesmo? Não é isso? Alguém acha que pastor tem que fazer outra coisa? Cuidar das ovelhas. Cuidar é alimentar, proteger, conduzir pelo caminho certo. Parece fácil, não é mesmo? Parece fácil. Muitos me perguntam, eu já ouvi isso, né? Você é só pastor ou trabalha também? Eu já ouvi isso, nem sei. Olha, eu fiz agora no dia 17 de dezembro 34 anos de ministério. Eu já ouvi isso muitas vezes. Sabe o que é? Essa é a ideia que muitos têm.
que o trabalho pastoral é uma moleza, que o trabalho pastoral é alguma coisa que você faz de qualquer jeito, que o trabalho pastoral que é esse cuidado, que é essa proteção, que é essa condução das ovelhas pelo caminho certo, que é esse dar o alimento correto, na quantidade correta. Muitos acham que isso é moleza, que isso é fácil. Só pensa isso quem nunca fez. Por isso eu quero dizer para vocês que esse não pode ser o trabalho de um só homem. Esse é o trabalho de toda uma igreja. Nós devemos cuidar uns dos outros. Uma igreja que espera que o pastor faça tudo é medíocre, é ridícula, não olha para a palavra, não enxerga a palavra, não faz a leitura da palavra, e essa conversa diabólica, e eu falo o que eu quiser a essa altura, depois de 34 anos de ministério, né? E vou embora mesmo, você fica aí, né? Porque assim, a gente paga o salário dele e ele faça. Meu irmão, minha irmã, cuidado com isso. Cuidado com isso. O trabalho pastoral não é o trabalho de um homem só, de uma mulher só. É de uma igreja toda, de pessoas que se importam, que vivem uma vida intencional, caracterizado por uma vida de ensino, gente convicta pela missão, gente que não se omite no seu trabalho, gente que está pronta a chorar, gente que está pronta a não ter orgulho, gente que está pronta a servir em todas as circunstâncias. Isso é gente aprovada. Isso é uma igreja bem sucedida, não importa o tamanho dela, não importa o jeito dela, porque a igreja é gente. Igrejas são pessoas fazendo o trabalho, cumprindo a missão. Cuidar de ovelhas, Cornélio, é isso que você quis dizer quando foi chamado para o ministério pastoral, não foi mesmo? Cuidar de ovelhas. Você disse assim um dia: vou consagrar a minha vida ao cuidado de ovelhas, porque antes de qualquer coisa você é pastor. Então cuidar das ovelhas vai levar você a se preocupar com elas antes de se preocupar com você, porque o pastor dá vida pelas ovelhas. Vai levar você a testemunhar sempre sobre o evangelho da graça, porque o pastor não pode pregar outra palavra que não seja essa. Cuidar das ovelhas vai levar você a caminhar na direção que Deus lhe confiou. Não perde o caminho e não desiste no caminho, por mais espinhoso que ele seja, porque você tem uma missão, e você também tem. Não se distraia, não permita que o inimigo distraia você. Olhando para Paulo, a gente vê um obreiro completo, íntegro, responsável o tempo todo, intencional o tempo todo, vida com Deus irrepreensível, dedicação integral a Deus, portanto aprovado por Deus. Ele nem sempre foi aprovado pelos homens, mas quando foi, Deus autenticou nele o seu valor. Apesar de toda a responsabilidade e exigências, eu digo para vocês agora, eu não poderia ter feito outra escolha na minha vida. Se eu pudesse começar de novo, lá atrás, faria tudo de novo, talvez algumas coisas diferentes, mas começaria tudo de novo. Sou apaixonado pelo ministério, sou apaixonado pelo ministério pastoral, não poderia viver nem um dia sem fazer isso, e a paixão produz satisfação, alegria. Cornélio, meu querido, seja um obreiro aprovado por Deus. Na verdade, você não tem outra escolha. Na verdade, nós não temos outra escolha, pois está parado no tempo e no espaço aqueles que pensam na igreja como uma prestadora de serviços, onde os pastores e missionários são os executivos. A igreja são as pessoas. Então, a igreja é a ação de Deus na vida de uns para a construção
da vida de outros e só é viabilizada por gente aprovada. Essa construção só se viabiliza por gente aprovada. Então, Cornélio, coloque como objetivo primeiro e final em sua vida agradar a Deus. Faça um plano para construir dentro de você a pessoa que Deus vai usar, não apenas que vai agradar os outros. Tire de dentro de você aquelas coisas que desagradam a Deus e se empenhe em cultivar as coisas que agradam. Olhe sempre para a palavra. Não se impressione com mais nada. Tome posse da igreja que Deus tem dado para você. Igreja querida, tome posse do obreiro que Deus tem dado para vocês. E que Ele mesmo os abençoe e guarde. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.